Olá, estamos aqui para mais um bate-papo, eu e Vitor Vieira, o nosso bate-papo semanal. E vamos começar, como sempre, pela nossa dica de leitura, né, Vitor? Isso. Hoje o livro indicado eu tenho aqui a edição em inglês, Myth and Facts, mas existe a edição em português pela editora Sefer, para quem quiser adquirir. A livraria Sefer pode comprar pela internet. Esse livro já está na 14ª edição. É um livro no qual eu me baseei muito nos meus estudos sobre o conflito árabe-israelense. Ele vai discorrendo desde as primeiras colonizações, os primeiros movimentos migratórios dos judeus, já no início do movimento sionista do século XIX, até os últimos acontecimentos. Ele é um livro que está sempre constantemente sendo atualizado, e ele é um livro muito didático, né? Ele vai em cada evento e conta o mito, né? Por isso o nome, Mitos e Fatos. Então ele fala como é o mito e como é narrado, como a narrativa que a mídia expõe o conflito. E depois, abaixo, né, essa a ordem do livro é toda assim, o mito, e abaixo ele discorre sobre a verdade, contando os fatos, dizendo exatamente como as coisas aconteceram. Então, para quem quer entender... Vejam. Dá para ver bem, ó. O que é o mito e o que é o fato. O mito, depois o fato. E é um livro, uma pesquisa excepcional e muito didático, é muito fácil de entender. Tu pode pegar, tu não precisa ler ele, não é aquele tipo de livro que tu tem que ler numa ordem, né? Tu pode pegar alguma coisa que tu quer entender especificamente sobre determinado momento o acordo de Israel com o Arafat, Rabin Arafat em Oslo. Uhum. Aqui tu pode ir direto nele e ele explica direitinho o que está ali. Então é uma leitura excepcional, excelente. Autores são professores, né? Os autores são professores das universidades americanas de Harvard, né? Eu não tenho certeza o outro se é de Harvard também, porque ele foi primeiro escrito por esse professor de Harvard e ele tem as outras edições estendidas por esse colega, sempre complementando e atualizando o livro, né? Mas são historiadores e cientistas políticos. Sim, perfeito. Mitos e Fatos. Mitos e Fatos. Tem em português. Editado em português pela editora Sefer. S-E-F-E-R. Editora Sefer. Esse livro é um dos livros fundamentais para quem queira entender a história de Israel, dos judeus, do conflito com... A história moderna do Estado de Israel. E do conflito com o mundo árabe. Para deixar claro, ele não toca na questão de história do povo judeu, da ancestralidade. Ele é sobre a história moderna exclusivamente. Não, a história do povo judeu, de toda a sua ancestralidade, desde os tempos bíblicos até hoje, esse recomendamos já recomendamos e sugerimos aqui o outro dia, que foi o livro do Paul Johnson. Paul Johnson. Jornalista, escritor inglês, Paul Johnson. Exatamente. Ambos livros absolutamente fundamentais. E complementares. Minha filha sempre diz: pai, é preciso que vocês dois, eu e Francisco, abordemos essa questão constantemente, porque a internet, por exemplo, é infestada de comentários e julgamentos preconceituosos, porque as pessoas estão completamente tomadas por informações e juízos absolutamente errados. Distorcidos. Distorcidos. É um bombardeamento de desinformação, né, Vitor? Completamente. É um bombardeamento que a mídia faz de desinformação. Essa é a palavra. A mídia no mundo ocidental inteira, ela é 95% no mínimo esquerdista, influenciada basicamente pelo marxismo e poderosamente anti-Israel e antissemita. Sim, porque associa numa narrativa Israel no período da Guerra Fria a dicotomia de poderes, então associou Israel ao imperialismo americano, ao que a esquerda classificou, né, de imperialismo americano, entre aspas, né? Então tudo que é praticamente veiculado, tudo eu não diria, mas um grande número do que é veiculado aí pela... É viciado.
é viciado, é profundamente errado. É uma distorção histórica brutal, gigantesca. E esse livro corrige isso. Por isso, nós sempre fazemos questão aqui, a cada semana, de indicarmos leituras profundas, leituras consistentes, para desmontar esta mitologia criminosa. Claro. Não é verdade? E não é uma questão aqui de mera versões, entende? Não é uma versão judaica ou uma versão pró-Israel. A gente está aqui sugerindo literatura científica, literatura feita nos moldes da busca pela verdade. Não há uma questão de opinião, não são questões meramente opinativas. São, no caso desse livro, assim como o outro que nós indicamos com relação ao judaísmo, são livros científicos de pesquisa, de constatações de fatos, que não podem ser relativizados, né? Correto. Então quem lê o livro vai absorver choque de verdade, de realidade, de conhecimento, e é inestimável isso aí. Correto, é isso aí mesmo. Tá? Nosso tema hoje, portanto, é sobre este conflito existente entre o Ocidente e o mundo islâmico. É um tema correlato com tudo isso, com a apresentação da nossa dica de leitura, né? Correto, é verdade. Vamos lá. Então, nós lemos um artigo, não é, Vitor? Fundamental. Um artigo excepcional. Básico. Eu diria que este é um artigo de um pensador que deveria ser lido por todo mundo. É um artigo curto, daqui a 15, 20 minutos de leitura. Ele é um artigo, meia hora. Ele é um artigo denso, no sentido de ser muito bem escrito e fundamentado. Ele tem densidade, mas não é um artigo de muitas páginas. Então essa densidade é condensada num texto deste autor, Roger Scruton, um pensador da direita, do conservadorismo moderno. Em inglês. Ele é um Sir, né, filósofo da Universidade de Oxford. Sim. Né? A formação dele na filosofia estética, sabia, Vitor? Sim, sim, Ele é na filosofia da estética. E fantástico. É fantástico. É fantástico. Mas os textos políticos dele... Só para fazer eu li um artigo dele falando sobre a necessidade da beleza. Isso. Mas que coisa mais incrível, fenomenal. Incrível. Ele é o cara nisso aí. É. Mas os artigos políticos dele têm a mesma sapiência, a mesma categoria filosófica e científica com qual ele especializou na área dele nos seus artigos políticos. Então são artigos de um nível, de um patamar que vale, assim, vale muito a pena a leitura. Muito a pena. A gente tem muitos livros aqui, né? Sim. Muitos livros do Scruton. Ele tem livros sobre títulos assim, best-sellers na área de como ser um conservador, os fundamentos do conservadorismo, entre outros. Então esse artigo pegamos do Roger Scruton. Quem tiver interesse em ler esse artigo, podem entrar lá no meu blog, Videoverso. Procurem Videoverso no Google e vocês vão ao meu blog. E lá coloquem campo de pesquisa, né? Botem só o nome dele, Roger Scruton. S-C-U-R-U-T-T-O-N. Roger Scruton. Vai abrir ali direto no artigo dele. Leiam. E vocês descobrirão um artigo fundamental, básico, elementar, necessário para a formação da cultura de qualquer um. O Roger Scruton se dedicou um bom tempo a dar suporte a intelectuais dissidentes da antiga cortina de ferro. Sem dúvida. Ele sempre foi muito uma personalidade isolada, né, no mundo acadêmico, mas que fez uma resistência muito importante. Uma resistência muito importante e que hoje, nos dias atuais, adquiriu uma proporção, uma dimensão enorme, que tem feito a diferença na maneira como os jovens passaram a entender. Os jovens passaram por meio de pensadores como ele, que resistiram e resistiram bravamente a perseguições. Sim. O Vitor sabe melhor do que eu como é a esquerda acadêmica, como é a mentalidade esquerdista. A esquerda acadêmica é assassina. Assassina de reputação e, às vezes, levando as pessoas a cometerem até mesmo suicídio.
perseguições, e ele narra alguma biografia, ele narra as coisas que ele sofreu e tudo mais, mas ele sempre resistiu em nome da verdade, e o trabalho dele hoje hoje se colhe os louros, né? Não há dúvida de que repercute hoje o trabalho dele, e ele é hoje uma pessoa... Cada vez mais gente lê os escritos de Roger Scruton hoje no mundo ocidental, e são fundamentais esses escritos e essas leituras para dotar as pessoas de um cabedal de informações. Sim. Para combater esta avassaladora onda de islamismo que se abate sobre o mundo ocidental. Sim. Nós podemos conversar, Francisco, a partir de um episódio concreto, real. Aconteceu agora, nesses últimos dias. Uma moça da Arábia Saudita aproveitou uma oportunidade lá, fugiu da sua família, conseguiu chegar até algum daqueles emirados lá, trancou-se no hotel, no quarto do hotel, e de lá disse que não saía enquanto ela conseguisse vir para o Ocidente. A família foi chamada, ia buscá-la lá, e aí ela, se trancada no quarto, começou a tuitar desesperadamente, e isso moveu algumas coisas. Gente da ONU foi lá, ofereceu suporte para ela. Resumindo, em 48 horas ela havia conseguido o refúgio no Canadá. Ela já está no Canadá, essa mocinha. Se ela tivesse ficado lá, ela provavelmente teria sido até assassinada pela própria família. Sim, a Arábia Saudita é uma teocracia, uma ditadura ferrenha, e não vive debaixo da Sharia. Não vive impõe a lei da Sharia, a palavra é impõe, né? A palavra certa é impõe, e eles não são nem um pouco razoáveis com qualquer dissidência, né? Nada razoáveis. Especialmente com as mulheres. Especialmente com as mulheres. Bom, hoje nós vamos trazendo um tema nesse artigo do Scruton, que é um tema muito, muito complicado de destrinchar, né, Vitor? Porque ele tem nuances, né, de compreensão, sim, de ordem filosófica, de ordem histórica, cultural. Então são muitos fatores que têm que ser compreendidos, né, para entender qual é a essência do conflito que nós vamos tentar narrar aqui. O primeiro, ele constata uma coisa que é óbvia: o Ocidente está desarmado diante do mundo islâmico. E ele procura datar isto, né, já logo no início do seu artigo. Datar. Encontrar uma data, desde quando isto começou a acontecer. Ele identifica o marco do desarmamentismo espiritual do Ocidente. Sim, diante do islamismo, teria sido o fim da guerra dos Estados Unidos com o Vietnã. Todos nós já vimos algum filme sobre a guerra do Vietnã. E todos nós pudemos perceber como havia, por exemplo, algumas coisas muito presentes naquela guerra. O alto consumo de droga entre soldados americanos, né? E uma pergunta muito recorrente que a mídia... Que bom falar em mídia aqui nesse caso, porque aquela guerra, entre outras razões, acabou muito antes do que se imaginava, porque costuma-se dizer a guerra entrou na sala de janta dos americanos. Nunca houve antes uma guerra transmitida ao vivo como aquela foi. A televisão mostrava todo santo dia cenas da guerra. Por mais que houvesse um tipo de controle da informação pelos militares lá no Vietnã para o envio das imagens para os Estados Unidos, era impossível que os americanos não vissem as cenas dos aviões Hércules chegando diariamente do Vietnã, abrindo aquela sua porta traseira, aquela sua rampa traseira, e aquela descida de caixões atrás de caixões. Sim, foram 60 mil americanos mortos, né? 60 mil soldados americanos morreram na guerra do Vietnã durante todo o tempo que ela durou. 60 mil morrem por ano no Brasil. Isso, em acidentes de trânsito. E outros 60 mil morrem
por ano também no Brasil, baleados ou esfaqueados. O Brasil tem 120 mil mortos por ano, enquanto os americanos tiveram uma perda de 60 mil soldados durante todo o curso da guerra Mas o impacto... A título de comparação, só na Segunda Guerra Mundial morreram 500 mil soldados americanos, na Segunda Guerra Mundial. No Vietnã foram 60 mil soldados. Mas também são naturezas e tipos de guerra muito diferentes, não há como se comparar. Mas esse marco que tu diz, assim, essa guerra especificamente, ela se dizia na época, os americanos ganhavam no campo de batalha e perdiam nas suas casas, né? Perdiam nos Estados Unidos a guerra, porque a mídia e o lobby pacifista, já viciado, tomado e arquitetado por uma engenharia de esquerda por trás, minava constantemente a opinião pública. Sim, e a terceira transformou aquela guerra como uma guerra de vilania por parte dos americanos. A então terceira, não é essa a análise a ser feita, nada a ver, mas é a impressão que todo mundo tem, né? Claro, a Terceira Internacional Comunista lá da União Soviética, a União Soviética criou um movimento mundial pela paz. Exatamente. É um absurdo dos absurdos. Bom, mas o mundo comunista parecia ser o mundo... Como se não foram os Vietcongs quem começaram a guerra contra os vietnamitas, como não for a Coreia do Norte que começou a invadir a Coreia do Sul. Quer dizer, pois é. a história fica a parte, aquém da realidade. Não, e aí vem aquelas mitologias. Começam os mitos. Começa a mitologia feita do imperialismo, pela esquerda. É o grande cão feroz do imperialismo contra o pequenininho, coitadinho do vietnamita, do camponês, de sandália de couro, de pneu, de sola de pneu. Eu costumo dizer que a soberba, não é, mas assim, a idiotia de às vezes um brasileiro que fica aqui, que não entende nada, nunca foi pro Vietnã, não precisa ir, mas eu também não fui, mas pega e diz assim, que malditos americanos vão lá mexer no país dos outros. Sabe quem queria que os americanos fossem lá neles ajudar? Os vietnamitas. Eles pediram socorro, por favor, nós vamos ser massacrados aqui. Sim. E quando os americanos saíram de lá, o que aconteceu? Massacres. Bom, o que se viu ali? Viu-se ali, e é isto que o Roger Scruton começa a apontar, viu-se ali que com o fim da guerra do Vietnã ocorreu uma perda de confiança generalizada no Ocidente, no modo de vida ocidental. Por modo de vida ocidental, você tem que entender perda de confiança nos valores que inspiravam a vida ocidental, sendo que o principal deles era a manutenção da liberdade. Sim. Né? Então, o que se via muito nos filmes, por exemplo, há um famoso documentário americano, esquerdista naturalmente, Hearts and Minds, Corações e Mentes, em que aparece, por exemplo, lá uma contraposição em uma sequência de cena entre o general Westmoreland, na época comandante das forças americanas no Sudeste Asiático, dizendo os vietnamitas não têm coração, não têm sentimento. E a cena subsequente é a de um enterro de um guerrilheiro vietnamita, Vietcong, né? E a mãe desse Vietcong desesperada, chorando em volta da cova, e ela se jogando para dentro da cova, como se ela quisesse ser enterrada junto com o filho. Qual era a ideia subjacente a essa sequência? O vietnamita tem alma, tem coração. O americano, o imperialista, não tem alma, não tem coração. Sim. Isso vai ao encontro dos sucessos de bilheteria, como Platoon. Sim. Nascido em 24 de julho, que eram propagandas comunistas. Bom, né? O que acontece? Perdeu-se, então, aquilo... isto é uma grande vitória do pensamento comunista e islâmico, que se aproveita disso. Né? Nós vamos tentar aqui, eu sei, para aqueles que não fazem essas conexões, que de fato não são simples,
Sim, sim. Nós hoje vamos justamente fazer isso, é procurar estabelecer essas conexões, como Claro. essa invasão islâmica e o sofrimento que o Ocidente tem com o terrorismo islâmico decorre desses fatos importantes da história do Ocidente. Bom, mas então, esta perda de confiança do cidadão vivendo no mundo ocidental, nos valores e no modo de vida ocidental, promove nestas pessoas a perda deste sentimento original, fundamental, fundacional de defesa da liberdade. Porque cria uma mentalidade de culpa. Cria uma mentalidade de culpa e cria uma mentalidade... Já oriunda dos europeus já. Sim. Dali, dos imperialismos europeus, então já se tinha ali uma nova ordem de pensamento em que nós tínhamos dívidas. Sim. Dívidas impagáveis com os outros povos. E chegamos até o ponto em que aqui no Brasil a esquerda passa a querer implantar na cabeça de todos nós, os 200 milhões de brasileiros, que temos uma dívida com os índios. Isso, toda... Lá de 500 anos atrás, porque chegamos aqui e tomamos a terra deles. Exatamente, então é uma linha de raciocínio muito clara, né? Isso é para nos desarmar. Exatamente, ela tem braços, não é? Elas são tentáculos que se adaptam a cada situação, mas né, a coluna de raciocínio é essa. O homem branco, a Europa, a civilização ocidental é uma civilização responsável por todos os males do mundo. Das barbáries cometidas. Né? E então isso desarma o mundo ocidental. E as pessoas ficam todas querendo parecer boazinhas com o estrangeiro, com o outro. Não é? A tal ponto que hoje, por exemplo, se vê há sociedades no Ocidente que são notáveis. A Noruega, a Suécia, a Finlândia, a Dinamarca. Mas estes países chegaram a absurdos totais, né, de condescendência para com esta invasão de valores externos e nenhuma resistência. Exatamente. Nenhuma resistência. Exatamente. Então, o que acontece desde esse momento? Acontece que o Islã, que já se acha naturalmente superior ao Ocidente, promova esta violenta invasão do Ocidente, que está em curso, continua em curso, não é? A palavra é essa, continua. Há que se entender uma coisa da característica do Islã. Ele sempre foi, desde a sua origem, desde os tempos maometanos, o Islã tem uma característica expansionista. Assim foi com Maomé, o Islã se expandiu muito rapidamente, se locupletando de uma situação na época de guerras do Império Bizantino, que era então o império mais forte, com os persas. O Islã se locupletou disso, pôde se expandiu pela África do Norte, conquistou. Chegou à Europa, conquistou. Quem conseguiu repelir a invasão muçulmana na Europa foi Carlos Martel, né? Que seria pai de Carlos Magno. Né? Ali houve uma aliança, porque a Europa não havia ainda então estados nacionais. Houve então uma aliança dos povos francos, conseguiram repelir a invasão muçulmana, mas a invasão estagnou-se na Península Ibérica. Isso. Mas essa é, e sempre foi, e continua sendo, a característica essencial da civilização islâmica, o expansionismo. Aqui nós vamos discorrer mais sobre isso. Então, hoje, países como a França, a Bélgica, a Holanda, a Inglaterra, a Alemanha, a Suécia, a Noruega, vivem invadidos por estas ondas de migrantes islâmicos, e essas pessoas chegam dentro desses países e passam a viver em bairros, em cidades, em guetos, onde não se tem contato com a cultura local, impõe a sua cultura, e agora chegaram ao limite máximo. Qual é o limite máximo? Dentro da Inglaterra, há entre os islâmicos quem queira que seja reconhecida no sistema do ordenamento legal da Inglaterra, que é a Common Law, né? A Sharia. A Sharia.
há quem, como arcebispo da igreja anglicana, defendendo tal coisa. Exatamente. Uma coisa que seria considerada uma coisa absolutamente inacreditável. É um negócio inacreditável. Isto gera um conflito e um confronto poderosíssimo. Não por acaso eu comecei com a história da menininha da Arábia Saudita que foge dos seus pais, das suas famílias, porque ela não suporta aquela opressão, né? E ela vai para o Canadá, pede socorro do mundo, o mundo ocidental, da ONU. Milhares, milhões dessas mulheres árabes e islâmicas estão refugiadas na Europa, vivendo debaixo de um regime de opressão dentro de suas casas, nos seus bairros. Por quê? Porque são oprimidas do mesmo modo como eram nos seus países de origem. Por quê? Porque lá dentro da Europa, estes islâmicos impõem a lei Sharia. E a mulher na Sharia, seus próprios costumes, não reconhecem a autoridade. Eles vêm para o Ocidente. A ordem política que vigora no Ocidente, ela é rechaçada por eles. Porque aí que eu queria entrar. Não se pode temer as palavras. Quando eu fiz a breve retrospectiva histórica do expansionismo islâmico, não foi por acaso. O que está em vigor agora não é diferente do que fora. É exatamente a mesma coisa. Óbvio que os mecanismos são outros. Não há mais as invasões bélicas. Mas a lógica de dominação, de invasão, é a mesma. Assim, isso não é dito por mim, dito muito menos pelos ocidentais, é dito pelos próprios mulás, que são autoridades religiosas muçulmanas, que advogam que as pessoas vão ao Ocidente e construam, eles utilizam isso como uma metáfora, e construam mesquitas. Sim. Não é? Então, significando o quê? Que com essa onda migratória e com a capacidade reprodutiva muito maior que os islâmicos têm, porque os islâmicos têm muito mais filhos que os europeus. Um casal islâmico tem em média 5 a 6 filhos. O europeu hoje tem um filho. Naturalmente, a condição demográfica mudará e esses países europeus e a ordem política, jurídica, religiosa e cultural da Europa eventualmente deixará de existir. Sim, sim. Então nós estamos, mas só é isso que eu quis dizer, temos que lidar com isso de acordo com o que é de fato uma invasão que deve, de alguma forma, é isso que o Scruton fala, ser reconhecida a fim de que possamos resistir a ela. Claro, a primeira coisa, identificar a doença. Exatamente. Descrevê-la. Que é o que não se faz, se relativiza. Não, porque este é um dos grandes defeitos do mundo ocidental, dominado pelo pensamento marxista, é o da relativização. Então tudo, não é bem assim, é do outro... Não, é assim mesmo. É isso aí. É desse jeito. E é preciso dizer isto com toda a clareza. As pessoas têm que ter noção disso, né? A lei... É que isso não chegou no Brasil, né, Vitor? Então aqui no Brasil, essa realidade aparentemente... Mas não pense que nós somos parte do Ocidente, meu caro. Mas está chegando. E vai chegar um dia. Está chegando. O Brasil está sendo dominado por uma violenta onda de refugiados. Refugiados esses que estão sendo escorraçados do seu país, a Venezuela. Pelo quê? Por uma ditadura comunista, corrupta, como todas são, não é? Escorraçados miseravelmente, e por um regime sustentado por quem? Sustentado pelo mundo islâmico e sustentado pela China. Isso aí. Então nós estamos já percebendo, começando, e temos uma legislação absolutamente frágil diante de qualquer leva de migrações. Sim. É o que está nos ocorrendo. Exatamente. Né? E aqui, o que a esquerda costuma fazer dentro desse mecanismo de relativização? É uma tática esquerdista uniforme. Ela
acusa, taxa, rotula, tudo aquilo que não se conforma com a sua intenção de alguma coisa muito nefasta. Então, o que nós que estamos aqui fazendo uma crítica, uma análise, uma constatação, seríamos rotulados como xenófobos, por exemplo, estamos dizendo isso. Claro. Mas nós que rechaçamos esse rótulo pelo seguinte: não há aqui uma ideia de antimigratória, não é isso. O europeu tinha essa questão, se diz, essa coisa é delicada para o europeu por causa dos movimentos totalitários que houveram na Europa, os nacionalismos extremados e tudo mais. Mas não se trata disso. Uma população migratória é sempre bem-vinda quando está disposta a quê? A se adaptar ao país, a aceitar os seus costumes, o seu modo de vida, regras, as suas leis. Exatamente. O Islã não é isso. O Islã, ele é incompatível, é o que diz o Scruton. O Islã é incompatível com a ordem ocidental. Por uma razão, que o Scruton aponta muito bem, é que a noção, primeira grande noção básica identificada por Roger e Scruton sobre a constituição disto que é chamado modo de vida ocidental. Isto. Qual é? É a noção de cidadania. Exatamente. O que é a noção de cidadania? É algo que se constrói com a participação de todos. A lei é o resumo e é o resultado desta junção, é o resíduo, como diz o Roger Scruton, é o resíduo de acordos humanos. Isto é a lei, isto é o corpo jurídico. Exato. Isto é o que sedimenta a nossa união e constitui a nossa cidadania. Isso. Como é que se dá no mundo islâmico? Não existe esse conceito de cidadão. Não existe. Não, porque toda a lei no mundo islâmico não é resultado da ação humana, mas resultado de Deus. A lei é imposta. Islã significa isso, imposição. Imposição da lei, de cima para baixo. E não tem discussão, porque você não pode discutir com Deus. Exato. Se você discutir com Deus, você é um herege. Aqui se vê o seguinte: não foi feita no mundo islâmico o que foi feito no Ocidente, e não foi feito. Claro, se costuma dizer que no Ocidente isso foi feito na Revolução Francesa, o que eu me refiro aqui, a separação do Estado e da Igreja. Sim. Mas isso é uma visão muito simplista. Muito simplista. E não é verdadeira. E também não é verdadeira. As razões pelas quais no Ocidente o indivíduo tem a noção de... Existe a noção política, a política de cidadania. Ocorre em função, entre outras coisas, da própria religião que o Ocidente aceita. Sim. Que predomina no Ocidente, que é o cristianismo, que tem origem na metafísica judaica. Isso. Combinada, convergida com a filosofia grega. Uhum. Então tu vai recuar aqui a uma noção grega de espaço privado e espaço público, esfera privada e esfera pública. Algo que é tão ancestral, que era debatido entre os filósofos gregos, que foi transmitido aos romanos, que nós herdamos. Algo que os islâmicos não possuem. Os islâmicos possuem uma noção de mundo totalitário. Sim. A religião islâmica é totalitária. Não existe separação entre esfera pública e esfera privada. Aí tem uma colocação do Scruton nesse artigo que é deliciosa, é maravilhosa. Quando ele fala da junção da metafísica judaica com a filosofia dos gregos, ele recorre a uma noção que é fundamental, é impressionante. A simplicidade com que ele... De onde é que vem tudo isso? Da ironia. Ah, verdade, é incrível, velho. Do senso irônico, que está lá tremendamente presente na vida da cultura judaica. Sim. Na religião judaica. Já está presente no Tanakh, na Bíblia hebraica, mas que nos evangelhos adquire uma proporção em Jesus nas palavras Cristo, de Jesus. Exatamente. Jesus, um judeu, claro,
carrega consigo essa noção da ironia. Ele cita Hilelo. E traz para o cristianismo. Onde é que se verifica, e é citado o exemplo pelo Roger Scruton, dessa noção irônica, né? Vinda, originada diretamente lá dos judeus, da cultura judaica, quando Jesus admoesta aqueles que perseguiam a prostituta. Isso. E queriam matá-la a pedradas. Isso. E ele, então, Jesus diz, e isso é cultura judaica direta. Atire a primeira pedra. Atire aquele que nunca pecou. E o que Jesus quer dizer com isso? Então, aquele que nunca pensou antes, no mínimo, nisso. Que não pecou no seu coração. Lá dentro, não precisava ter matado ninguém, não precisava ter praticado o adultério, não, nada. Internamente, pensado, no seu coração, na sua alma. Então, este que vá lá e atire. Claro. E aqui, remontando aos tempos de Jesus... O que é isso? O que é isto? O que é isso, Francisco? Isto, esta ironia, é o princípio fundador daquilo que a outra... Para Scruton, uma das grandes características, ele cita sete. Já sei o que tu vai dizer. Olha, mata. O traguinho, não é? Não. A associação. Não é isso. Então perdi. Não, vamos ler o... Vou falar disso ainda, que é bem legal. Vamos ler de novo o artigo lá. Tá. A questão está centrada num dos negócios fundamentais da vida ocidental, que é negada na vida islâmica, que é esta autocrítica. Tá. A autocrítica é o que é elemento fundador de todo tipo de associativismo que existe no mundo ocidental. Nos sindicatos, nas igrejas, nos clubes, e aí ele vai até o traguinho também, ao whisky. E quando ele tem um maravilhoso artigo em que ele fala da importância da bebida. Né? Da bebida como forma de socializar. Sim. E para a constituição da sociedade ocidental. Mas percebam aqui a simbologia disso, né? O que está por trás disso que ele diz? Enquanto no Ocidente, claro, ele como inglês, isso ainda é mais acentuado. Enquanto no Ocidente o beber, o confraternizar com a bebida para poder sair um pouco de si mesmo, para poder entregar-se mais ao próximo, reconhecer no estranho alguém que possa ser seu amigo, quando tu pode rir de ti mesmo, coisas que a bebida liberta em ti. No mundo islâmico, a bebida é proibida. Banida. Ela é prometida no mundo vindouro e proibida no mundo em que estamos. Então, essa simbologia é uma forma de compreender a antítese da mentalidade dos dois. O mundo islâmico é um mundo de censura moral e autocensura. Total. Daí o termo que eu de nenhuma liberdade. Nenhuma liberdade. Exatamente. Não é? Essa é a distinção entre o mundo islâmico e o mundo ocidental. O mundo ocidental se funda sobre o princípio da liberdade. Exatamente. E outros princípios. A nacionalidade, ela se constitui por esta identidade das pessoas. Isso, ele elenca a nacionalidade como uma das... É um dos elementos fundadores do pensamento e do modo de vida ocidental. Que é a capacidade de... se reconhecerem. Exatamente. De transcender as alianças meramente familiares, tribais e religiosas por uma ideia uma ideia de nação. E o que é uma nação? É uma unidade calcada em território, tradição, língua, cultura, e isso forma uma nação, forma um país. E isso não existe, não pode existir no mundo islâmico, porque tem como referência única e exclusivamente a lei de Deus
do profeta Maomé. Isso impossibilita qualquer outro tipo de associação com o próximo. E esta é uma das razões que explica, por exemplo, por que não existe a nacionalidade no mundo islâmico. Exato. Por exemplo, peguemos um exemplo de um país, Iraque. O Iraque não é um país. Claro que não. Nunca foi. O Iraque é um conjunto de tribos, né? Uma concha de retalhos. Isso explica, por exemplo, que não se tenha constituído nações até hoje em regiões como a Somália, né? E o Iêmen. Claro. Não é? Isso explica o porquê da necessidade, da imperativa necessidade de que haja alguma espécie de governo opressor. Claro. Porque não há possibilidade de democracia, não. Né? Falar em democracia nessas regiões é uma coisa quimérica. Em toda essa região do mundo árabe, o Scruton aponta somente um povo, os curdos, que ainda não tem um Estado-nação, não é mais que reúnem essas condições para se constituir como tal. Né? Claro, ele cita Israel também como... sim. Não, Israel é mas o exemplo... ele fala como algo que está totalmente... fora da curva. Fora do contexto. Não, e Israel é um inimigo natural de todo o mundo árabe. Justamente por isso. Por isso e por significar efetivamente um risco monumental para eles. Porque é a negação daquela ideia de que Deus é o Estado. Exatamente. A religião é o Estado. Não, Israel não se funda assim. Exatamente. O que não quer dizer que Israel não seja um Estado, nação religioso. Não, Israel é um Estado laico. É um Estado laico, sim. Com uma condição de identidade judaica. Que são coisas completamente convergentes. Com um profundo fundamento religioso. Um fundamento do sentido... Né? Como é o Brasil, onde os brasileiros todos se dizem católicos, ou quase todos. Né? Enfim, esse artigo ele é muito mais claro, é muito mais do que nós falamos profundo, muito mais detalhado, é simples, gente. Qualquer um vai ler e entender. Não só vai entender, como lendo cada um chamará um novo exemplo que cabe dentro das 7 questões levantadas pelo Roger Scruton.